Imagina uma cena que parece ter saído direto de um roteiro daqueles de espionagem de Hollywood. Daqueles bem absurdos, né? Exatamente. Mas o pior é que isso realmente se desenrolou nas telas de computadores do mundo todo, agora em março de 2026. Pois é, e foi um choque para muita gente. Para dizer o mínimo. A gente está falando do e-mail pessoal de um dos homens mais poderosos da inteligência americana, o diretor do FBI, Kash Patel. Sim, a conta dele foi subitamente invadida e, olha, a intenção não era aquele vazamento silencioso de memorandos chatos ou burocracia governamental. Não, não. De repente, fotos dele em situações absolutamente privadas começaram a inundar a internet. Imagens dele fumando charutos, sorrindo ao lado de jatos particulares. Posando perto de um carro conversível antigo. Isso, e até com bebidas alcoólicas. Tudo isso exposto. E o detalhe mais assustador, para mim pelo menos, é que em cada uma dessas fotos tinha uma marca d'água de um grupo hacker misterioso. E uma mensagem junto, que dizia simplesmente: "Isso é só o começo". O recado subliminar dessa mensagem é bem pesado. Eles não estão apenas dizendo, nós temos as suas fotos. Qual é a mensagem real, então? A mensagem que eles queriam passar para a comunidade de inteligência, para todo mundo é, nós conseguimos tocar o intocável. Nossa, e é exatamente por isso que a gente está aqui hoje. Sejam muito bem-vindos ao nosso mergulho profundo. O nosso objetivo hoje é desvendar essa nova face da guerra cibernética. Com certeza. A gente reuniu uma pilha de relatórios recentes da BBC News e da revista Wired para entender o que está acontecendo. E, bom, fica muito claro, lendo essas fontes, que isso não é um vazamento isolado de fofoca política, né? O cenário deixou de ser dominado por aqueles ativistas isolados no porão de casa com ideologias próprias. A coisa escalou. Foi tomada por ferramentas de destruição em massa no mundo digital, patrocinadas por estados. Ok, vamos desvendar isso. Quero olhar para a mecânica desse ataque primeiro, porque é aí que a narrativa desses hackers começa a ruir. Com certeza. Tem furos enormes na história deles. Pois é. No comunicado em que vazaram as fotos, eles debocharam abertamente. Eles perguntaram se os Estados Unidos eram mesmo o tal gigante cibernético que diziam ser, já que eles conseguiram derrubar o sistema em poucas horas. Só que, se a gente lê os relatórios com atenção, os sistemas governamentais não caíram. Exato. As redes blindadas do FBI ficaram intactas. O alvo não foi o mainframe da agência, foi o e-mail doméstico do diretor. O que mostra uma mudança tática muito pragmática deles. Dave Schroeder, que é diretor de iniciativas de segurança nacional na Universidade de Wisconsin-Madison, aponta isso nas fontes. O que ele diz exatamente? Ele explica que as contas pessoais simplesmente não possuem aquelas camadas colossais de monitoramento ativo que as redes governamentais têm. O FBI tem centros de operações de segurança monitorando cada anomalia. Cada byte que entra e sai. Em tempo real, né? Mas um provedor de e-mail comercial que o cara acessa do sofá de casa num domingo é um alvo extremamente macio. Não tem uma equipe de analistas monitorando o tráfego do e-mail pessoal de ninguém, nem de um funcionário público do alto escalão. Exatamente, não tem como comparar a segurança. Sabe, para ilustrar como isso funciona na prática, não estamos falando apenas de uma porta mal trancada. Para quem está acompanhando a gente, Pode falar. É como se os militares construíssem uma fortaleza impenetrável, tipo um Fort Knox, sabe? Com paredes de titânio, sensores biométricos, guardas armados até os dentes na frente. Uma defesa absurda, e os atacantes sabem que explodir essa parede frontal é impossível ou pelo menos caro demais. Sim, então o que eles fazem? Eles focam no general que comanda a base. Eles vão até a casa dele, que fica num bairro comum, tem uma fechadura comum e roubam o telefone pessoal dele. E eles nem querem o telefone para ler as mensagens privadas do general com a família, né? Não, eles roubam o aparelho porque sabem que o Bluetooth desse telefone está configurado para abrir automaticamente os portões da fortaleza militar na manhã seguinte. É o que o pessoal chama de movimentação lateral, não é? Certíssimo. Essa analogia capta perfeitamente a assimetria do ataque. Eles comprometem a vida civil de indivíduos com alto nível de acesso para usar esses dispositivos como cavalos de Troia. E o governo americano entende muito bem o risco dessa tática.
tanto que o FBI chegou a oferecer uma recompensa bizarra por informações. Até 10 milhões de dólares, é muito dinheiro. 10 milhões, o que já mostra o desespero. Mas tem um detalhe que eu achei super cínico nessa história, que a Cynthia Kaiser, do Halcyon Ransomware Research Center, levantou na análise dela. Ah, o detalhe sobre a data dos arquivos. Isso. Ao observar os metadados e o conteúdo dos e-mails vazados, a conclusão é que esse material parece antigo. Existem fortes indícios de que as comunicações do Patel já tinham sido comprometidas lá em 2024. Muito antes dele assumir o cargo máximo do FBI. Sim. Então, eles guardaram esse material por anos. Se eles estão reciclando dados velhos só para humilhar publicamente um oficial americano agora em 2026, isso muda completamente o perfil do agressor. Muda tudo. Esse nível de paciência, de manter arquivos na gaveta esperando um momento de maior impacto geopolítico, isso não é comportamento de um hacker oportunista tentando ganhar curtida rápida na internet. De jeito nenhum. A escala dessa guerra psicológica aponta para alguém com um orçamento e uma agenda muito maiores. O que nos leva à grande pergunta: quem exatamente é esse grupo que assinou o ataque? Esse tal de Handala. O que é fascinante aqui é como eles se apresentam. Na superfície, o Handala construiu uma persona digital inteira baseada num idealismo. O nome mesmo já é simbólico, né? Sim, o nome é uma apropriação de um famoso personagem de cartoons criado pelo artista palestino Nadi al-Ali. É um símbolo histórico de resistência lá no Oriente Médio. Entendi. Desde que o grupo começou a chamar a atenção das grandes empresas de cibersegurança no final de 2023, eles se vendem estritamente como hacktivistas pró-Palestina. Eles têm uma presença online bem forte, pelo que eu li na Wired. Muito forte. Eles usam canais superativos no Telegram, contas na Rede X, publicam manifestos inflamados e mantêm uma infraestrutura constante para assumir a autoria dos ataques. Mas, peraí. Lendo essas mesmas notas da Wired, tem um detalhe técnico sobre essa infraestrutura deles que não se encaixa de jeito nenhum nessa narrativa de ativismo de base. Você diz a conexão de internet deles? Isso. As fontes mencionam que, para manter as operações online, eles utilizam internet via satélite Starlink. A intenção é contornar os apagões e a censura governamental pesada que rola no Irã. Exato. Mas olha, terminais da Starlink não são baratos. E contrabandear, manter e operar esses equipamentos em larga escala dentro de um regime altamente autoritário e vigiado não é o tipo de logística que um grupinho isolado de estudantes revoltados consegue sustentar por anos. De jeito nenhum. Então, quem está realmente financiando e protegendo essa infraestrutura física? Essa é a falha letal na armadura da narrativa deles. E os relatórios de inteligência confirmam a sua suspeita. Análises profundas de empresas como a Checkpoint e a Recorded Future desmascaram essa identidade falsa. Então não são ativistas de verdade? Não. O Handala é amplamente reconhecido na comunidade de inteligência como uma fachada direta, uma operação de bandeira falsa. E adivinha para quem? Para o Ministério da Inteligência e Segurança do Irã, o MOIS. Caramba, um ministério de inteligência oficial. Sim. Quando os pesquisadores forenses rastrearam os códigos maliciosos, os servidores e os padrões de ataque, eles encontraram impressões digitais muito claras. De quem? De um grupo patrocinado pelo Estado que atua nos bastidores há muito tempo, conhecido pelas nomenclaturas Void Manticore ou Red Sandstorm. Ah, eu vi isso nas fontes. E esse Void Manticore tem um currículo bem pesado, não tem? Eles citam operações massivas anos antes dessa nova identidade surgir. Exatamente. A Microsoft e outras empresas já tinham rastreado ataques devastadores desse mesmo núcleo lá em 2022 contra agências governamentais da Albânia. Da Albânia, por quê? Naquela época, o motivo era puramente geopolítico, relacionado à oposição iraniana asilada lá. O que a gente está presenciando agora é só uma troca de figurino. Eles pegaram a mesma infraestrutura cibernética militar, os mesmos operadores, o dinheiro do Estado e colocaram a máscara do Handala. O que nos leva à tática da negação plausível, né? É muito conveniente. Demais. Pensa bem, se um Estado-nação ataca diretamente a infraestrutura crítica de um país ocidental,
Isso pode ser considerado um ato formal de guerra. Sim, sujeito a retaliações militares no mundo físico, bombardeios, enfim. Mas se um grupo independente de ativistas, entre aspas, faz a mesma coisa, o Estado patrocinador pode simplesmente dar de ombros nos foros internacionais. Dizer que não tem controle sobre jovens revoltados na internet? É a terceirização do conflito. Perfeito. E essa blindagem política dá a eles a audácia para escalar as operações para um nível assustador. E como escala? A gente começou aqui falando sobre a guerra psicológica contra o diretor do FBI, que é ruim. Mas os relatórios revelam uma transição muito rápida para danos operacionais catastróficos no mundo real corporativo. E o maior exemplo que a gente tem nas fontes é o caso da Stryker. Sim, a Stryker, que é uma das maiores corporações americanas de tecnologia médica. O que aconteceu com eles? O caso deles ilustra até onde esses atores estatais estão dispostos a ir. Em março, logo após uma série de tensões e ataques militares reais no Oriente Médio, o Randala direcionou todo o arsenal para essa empresa médica. Da noite para o dia. Da noite para o dia. A página de login dos funcionários foi desfigurada com mensagens do grupo, e as métricas de destruição que eles alegam são difíceis de acreditar. Os números são gigantescos, né? E o Randala publicou que conseguiu apagar mais de 200 mil máquinas da infraestrutura da Stryker. 200 mil? Isso é bizarro. Incluindo servidores principais, estações de trabalho e até dispositivos móveis. E além de inutilizar essa rede toda, eles afirmaram ter extraído cerca de 50 terabytes de dados sensíveis. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a justificativa que o grupo deu para escolher logo uma empresa médica foi uma mistura de retaliação política e militar. Sim, eles citaram contratos da Stryker com o Departamento de Defesa do EUA, além de aquisições de empresas israelenses e respostas a bombardeios ocidentais contra o Irã. Mas a natureza desse ataque revela algo muito específico sobre as ferramentas que eles estão usando. Essa é a grande virada de chave tecnológica dessa discussão. Porque, para quem acompanha o mundo da tecnologia, a gente está muito acostumado a ver o roteiro tradicional de ataques a grandes empresas, onde o objetivo final é puramente grana, né? Extorsão. O famoso ransomware. Isso. Os invasores vão lá, criptografam a rede da empresa e exigem um pagamento milionário em criptomoedas para devolver o acesso. É um modelo de negócios criminoso, mas focado no lucro. Exato. Mas o que a Wired e a BBC apontam é que o Randala não opera com essa lógica financeira. Eles estão implantando ferramentas conhecidas como wipers. Wipers? O que exatamente é isso? Porque as fontes citam nomes operacionais super estranhos, como QWipe, TwoWipe e BBWiper. Qual é a diferença de um wiper para um ransomware normal? A diferença é brutal. O cálculo do wiper não é cobrar resgate. Um ransomware tradicional trava a porta da sua casa e pede dinheiro para te devolver a chave, certo? Certo. O wiper, por outro lado, incendeia a sua casa até as fundações. Uau! Destruição pura. Pura e simples. A intenção primária de códigos como o QWiper ou o BBWiper, que carrega o apelido do primeiro-ministro de Israel como uma provocação óbvia, é a destruição irrecuperável. E como isso funciona no nível da máquina? No nível do sistema operacional, essas ferramentas operam com uma agressividade absurda. Elas atacam o Master Boot Record, o MBR. Que é o registro mestre de inicialização, né? Isso, do disco rígido. Eles sobrescrevem as tabelas de arquivos. O computador literalmente esquece como ligar ou onde encontrar qualquer fragmento de dado que estava ali. Então é uma tática de terra arrasada levada para o ambiente corporativo. Para uma gigante de tecnologia médica como a Stryker, ter 200 mil máquinas atingidas por um wiper não significa só que o pessoal do RH não consegue ler e-mail. Significa a paralisação absoluta da cadeia de suprimentos, a interrupção da fabricação de dispositivos que salvam vidas em hospitais, é um caos logístico global. Não tem nem como negociar a devolução dos dados. Porque os dados deixaram de existir, viraram fumaça digital. É aniquilação pelo propósito de causar dor operacional nas empresas ocidentais. E a forma como eles entregam esses wipers na rede das vítimas continua sendo super simples, baseada na falha humana, não é? Assustadoramente simples.
Os relatórios indicam que eles utilizam técnicas de spear phishing. Eles enviam e-mails super direcionados e convincentes para os funcionários ou plantam atualizações de segurança falsas. Um e-mail falso bem feito. Exato. Um único clique de um funcionário desatento, num terminal conectado à rede central da empresa, pode desencadear a execução do código. Ele se espalha lateralmente e destrói milhares de servidores em poucas horas. O que nos obriga a recuar um passo e olhar para a lista de alvos desse grupo, porque, sinceramente, ela parece incrivelmente difusa e caótica. Se conectarmos isso ao cenário maior, fica estranho mesmo. Sim, traçando a linha do tempo documentada, eles começam invadindo telefones e vazando contatos de figuras políticas como o ex-premier de Israel, Naftali Bennett. Depois vemos o uso de dados antigos contra o diretor do FBI e, de repente, paralisam uma infraestrutura médica da magnitude da Stryker. Parece uma colcha de retalhos. Exatamente. Parece que não tem foco. Então, eu te pergunto, diante dessa variedade absurda de ataques que vão da fofoca política à sabotagem industrial em massa, existe um grande plano por trás disso tudo? A inteligência enxerga um xadrez em 3 dimensões? Olha, essa é talvez a revelação mais desconcertante que as fontes trazem pra gente. A resposta mais provável é não. Não tem plano mestre. Não tem. A ELWE dos Estados Unidos. Sim, a região está num barril de pólvora. Físico. E sob essa pressão extrema, os operadores do Render Prenola entraram no que a indústria de segurança chama de modo trashing. Trashing? Então, o que tudo isso significa na prática? Trashing é um termo para agir de forma errática. Sabe quando um animal encurralado se debate e ataca para todos os lados sem foco? Atirando no escuro e tentando acertar qualquer coisa que tiver na frente. Exato. É um comportamento de retaliação oportunista. Eles não escolheram a Stryker em março porque isso era o clímax de um super plano de 5 anos. Foi porque eles esbarraram nela. Basicamente. Eles estão varrendo a internet freneticamente. E quando encontram uma porta entreaberta, num alvo de oportunidade, eles atacam com força máxima. Tudo pelo desespero de demonstrar força. Eu acho que isso torna o cenário global quase mais perigoso do que se houvesse um plano restrito. Com certeza é mais imprevisível. Porque a segurança das redes críticas não está ameaçada só por operações direcionadas. Agências estatais estão em pânico, atirando com armas digitais de nível militar contra quem der o menor deslize. E as fontes da Wired mencionam um último desdobramento dessa atividade errática, que é de dar arrepios. Qual? O Randala não está só caçando empresas ou e-mails. As investigações flagraram tentativas contínuas deles de explorar vulnerabilidades em câmeras de segurança civis. Câmeras de rua? Câmeras de segurança conectadas à internet. Sistemas de CFTV no Oriente Médio todo. Bahrein, Emirados Árabes, Israel e até no Chipre. Mas por que câmeras civis? Para vazar imagem no Telegram de novo? Não, aí é que tá. É o momento exato em que a guerra digital cruza para a balística do mundo real. Quando o Moz invade a câmera do estacionamento de um shopping ou de um semáforo num país vizinho, o objetivo é estabelecer vigilância militar em tempo real. Nossa! Ou seja, eles economizam o custo de lançar satélites ou infiltrar espiões. Eles usam a nossa própria infraestrutura conectada civil contra nós. Sem dúvida. Eles mapeiam a movimentação de tropas, fluxos de logística, tráfego aéreo e, no fim das contas, usam essas câmeras de rua como balizas para direcionar ataques físicos. Para mirar mísseis e drones. Exatamente. O mundo digital e o campo de batalha físico se fundiram completamente. O malware que apagava servidor agora calibra a mira de explosivos reais. Uau! Para resumir essa nossa jornada complexa de hoje, para quem está ouvindo, a gente começou com uma imagem quase caricata, que eram as fotos constrangedoras de um figurão do FBI fumando charutos. E parecia só fofoca hacker. Mas revelou ser um sintoma de uma escalada muito mais sombria, a fronteira entre o ativista online, o criminoso que pedia resgate e a força militar de um Estado desapareceu. Eles usam a bandeira do ativismo como fachada, operam ferramentas de aniquilação total, como os wipers, e vasculham o globo de forma errática para transformar hospitais e câmeras de rua em danos colaterais de uma guerra implacável. E isso levanta uma questão muito importante. Um pensamento final para todo mundo digerir depois. Diga.
Olhando para o estrago maciço que a gente documentou hoje, 200 mil máquinas derrubadas, hospitais em risco, câmeras civis virando alvos de inteligência, a gente precisa lembrar que o Randala fez tudo isso agindo no modo thrashing, Reagindo no desespero, improvisando no escuro, sob fogo. Então, se esse é o nível de devastação que eles alcançam quando estão só esperneando, como será o impacto no dia em que esses mesmos malwares de destruição forem utilizados numa campanha fria, milimetricamente calculada e estrategicamente planejada contra a infraestrutura global? é uma perspectiva que, honestamente, nos força a repensar cada conexão, cada dispositivo e cada clique que a gente dá diariamente. Fico alerta para todo mundo porque todos nós dependemos dessa infraestrutura. Excelente análise, como sempre. Com essa reflexão de peso, a gente encerra o nosso mergulho profundo nas fontes de hoje. Até a próxima discussão, pessoal!